Imagina você, irmãos, que ontem na célula o pessoal perguntou o que me faria mais feliz hoje e por quê. Fiquei pensando por um tempo e, na verdade, me emocionei com a possibilidade de imaginar os meus pais morando aqui, perto de mim, com os meus filhos, com a minha esposa. Isso seria, na verdade, algo impressionante, porque a vida inteira eu fui extremamente conectado aos meus pais e a presença deles ao longo de toda a minha jornada sempre foi alguma coisa muito importante. Então, fiquei pensando nisso e ainda estou pensando sobre isso de o quanto que a presença dos meus pais pertinho de mim, pertinho da minha esposa, perto dos meus filhos, vendo o crescimento deles, faria toda a diferença na minha vida, certamente na vida da minha família, por conta da importância deles para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é mais um estudo bíblico que nós estamos fazendo baseado no nosso circuito bíblico. E nessa semana a gente vai conversar sobre os textos da semana passada, semana 26. Eu convido você a orar comigo, pedindo que a presença de Deus esteja sobre nós e que o próprio Deus nos oriente, que Ele fale conosco, que Ele tenha completa e total liberdade de agir aqui e agora, seja você vendo esse estudo bíblico, seja você ouvindo esse nosso tempo juntos aqui. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus, obrigado pela sua bondade, obrigado porque temos livre acesso ao Senhor. Muitíssimo obrigado por isso. Como é bom ter o Senhor conosco, como é bom ter experiências reais, marcantes contigo. Eu sou muito agradecido ao Senhor por essa liberdade que temos de ter o Senhor dentro de nós, o nosso coração, através dessa gloriosa presença do Espírito Santo. Eu peço que, de maneira muito especial, seja mesmo o Teu Espírito quem nos conduza, quem nos direcione nesse tempo aqui juntos de estudo, que seja o Senhor quem fale conosco, e que também movimente o nosso coração na sua direção. Eu oro, Pai, pedindo a sua graça, o seu favor, pedindo para que eu seja um instrumento, somente um instrumento, nas suas mãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então tá, pessoal, semana 26 do nosso circuito e eu vou falar exatamente sobre a presença de Deus, e o tema da nossa conversa, baseado em 1 Crônicas capítulo 13, de 1 a 14, é De Volta à Presença. Vamos ler, então, 1 Crônicas capítulo 13, versículos de 1 a 14, e depois tirar algumas lições desses versos que nós vamos acabar de ler. Vamos ler tudo, ok? E depois eu tiro algumas aplicações sobre a presença de Deus. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades para virem unir-se a nós. Olha o que diz o versículo 3. Vamos trazer de volta a arca de nosso Senhor, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Perceba bem, não nos importamos com ela durante todo o reinado de Saul. Durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. O que pareceu bom a todo o povo? Trazer de volta a arca do Senhor Deus. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus.
Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Binadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, ok? Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. Versículo 14 também muito importante aqui para nós. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía. É interessante pensar um pouquinho sobre esse lugar da presença de Deus. Eu quero só recapitular com você como era que Deus se manifestava naquele tempo, lá no tempo do Velho Testamento, do tempo de Davi. Deus, ele não habitava em nossos corações como ele habita hoje através do Espírito Santo. Não, ele não se revelava assim às pessoas e não habitava assim nas pessoas. Ele era alguém que, quando ele queria falar ou entregar uma missão para alguém, ele vinha através de um mensageiro e falava com aquela pessoa recebia de Deus, então ela comunicava para os outros. Fez isso através dos reis, dos juízes, dos profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. E o lugar da presença de Deus, onde Deus habitava no meio do seu povo, era a Arca da Aliança. Deus falou que ele habitaria no meio do povo através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança não estava mais entre o povo. Não estava mais entre o povo. Então, Davi, depois de muito tempo, teve a grande ideia. A grande ideia de quê? De trazer a arca de volta para Jerusalém. Trazer de volta a arca que nunca deveria ter saído do lugar onde pertencia, que é no meio do seu povo. Teve essa grande ideia, consultou toda a assembleia, que era todo o povo, os líderes, e todo mundo achou, yes, é uma ótima ideia, vamos fazer isso porque nós sentimos falta da presença do nosso Deus em nosso meio. Lembrando que toda vez que a arca estava no meio do povo, o povo prosperava. Quando a arca não estava no meio do povo, o povo não prosperava. O povo negociou a presença de Deus, foi subjugado por outro povo, o povo saqueou a nação de Israel. Então, a ausência da presença de Deus mostra a rebeldia do povo. Mostra que o povo não confiava suficientemente na presença de Deus e foi submetido a outro povo. Quando Davi, agora estabelecido como rei, tem a grande ideia de trazer de volta a presença, ele está trazendo de volta o que nunca deveria ter saído. Na verdade, está trazendo de volta a mentalidade de um povo que nunca deveria ter se desviado da presença e da confiança de Deus. Para que assim, de volta à presença de Deus, o povo então voltasse a prosperar, a vencer. Então, algumas coisas importantes. Primeiro, a ausência da presença de Deus só causa para todas as pessoas mal. Quando nós não temos a presença de Deus habitando em nós, conosco, dia a dia, nós estamos sujeitos a
toda a sorte de males. E não há quem ajude, não há o que fazer. Ah, mas Deus me ama. Deus te ama, mas você não está debaixo da presença dele porque você não escolheu estar. É uma escolha que Deus sempre vai respeitar de toda e qualquer pessoa. A pessoa que quiser viver do jeito que ela quiser viver, ela vai viver e Deus vai falar assim, ok, não é o que eu quero para você, não é o que eu desejo para você, não é o que eu gostaria para a sua vida, mas eu vou deixar você fazer o que você quiser. Exatamente como o pai do filho pródigo lá de Lucas 15. Não era o que o pai desejava para o filho na história que Jesus conta. Mas como o filho quis viver o que ele queria viver, o pai falou, ok, toma aqui parte da sua herança, toma aqui a sua herança e faz o que você quiser. E ele foi, se arrependeu e voltou. Na volta, ele volta para a presença do pai. E na presença do pai, ele, depois de arrependido, ele recebe roupas novas, porque é assim que Deus faz. Deus, ele não deixa você com a roupa da vergonha. Ele te dá roupas novas. Ele reestabelece você. Ele dá a você de volta a honra. Ele dá para você de novo, de volta, uma posição com Ele. Ele dá de volta para você sandálias para os seus pés, anel para o seu dedo. Ele faz você filho de novo. Ele faz de você, de um rebelde, um filho. Ele restaura a sua sorte. Ele restaura a minha sorte. Viver fora da presença de Deus é catastrófico. Deixa eu falar para você uma coisa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Viver fora da presença de Deus é terrível. Mesmo que você ache que você está vivendo os melhores dias de prazer da sua vida, a conta vai chegar. O prazer vai acabar. Você vai precisar de outras coisas para ter o prazer que você sente hoje. E talvez você se afunde mais, se afunde mais, se afunde mais nesse lugar de contentamento em prazer, que vai ser um buraco sem fim, e seu coração vai continuar vazio, porque o lugar que você deveria estar e nunca deveria ter saído, se um dia esteve, é diante da presença de Deus e debaixo dela. Quero fazer uma pergunta para você. Quanto vale a presença de Deus na sua vida? Quanto vale a presença de Deus? Quanto... eu não sei quantas pessoas pensam nisso todos os dias. Ou se lembram que em tantos lugares não se pode ler a Bíblia, não se pode confessar Jesus abertamente, não se pode viver com Deus publicamente, dizer dessa alegria que nós sentimos, não se pode fazer isso. E a gente tem essa liberdade tantas vezes, nós nem ligamos para a presença. Voltando para a primeira história que eu contei para vocês, dos meus pais, quanto vale a presença dos meus pais aqui? Vale demais. Eu faria, se eles quisessem estar aqui, se eles pudessem estar aqui completamente, eu faria de tudo que eu pudesse para tê-los aqui comigo. Porque a presença dos meus pais comigo, com os meus filhos, vendo os meus filhos crescendo, é muito, mas muito importante. Então eu daria de tudo, eu faria de tudo, e se eu estivesse aqui, eu aproveitaria cada segundo da vida dos meus pais aqui. Meu pai hoje tem 73 anos, e minha mãe vai fazer 71 agora em julho. E eu fico pensando, quantos anos mais eu tenho com os meus pais? Eu não sei. Então eu estou aproveitando cada segundo com eles de dizer cada palavra amorosa que eu puder, cada palavra carinhosa que eu puder, cada palavra de honra que eu puder, porque eu os amo e eu amo a presença dos meus pais aqui, comigo. Eles não estão aqui fisicamente, mas eu ligo para eles sempre no FaceTime, sempre faço chamada de vídeo. E eu sempre quero dizer palavras
de honra, palavras de amor aos meus pais, porque a presença deles é importante, porque daqui a pouco eu não os terei mais aqui. A presença deles é muito importante. Agora, se eu tento pensar nisso sobre Deus, quanto vale a presença de Deus para mim? Quanto vale a presença de Deus para você? E a partir do quanto vale, o que você faz com a presença que você e eu temos livremente, livre acesso, livre possibilidade de viver com? Não existe mais esse medo de se aproximar ou de tocar na arca e ser consumido, de ser fulminado. Aqui o que Deus fez com Uzá foi porque só aos levitas era permitido carregar a arca ou tocar na arca. Então, como Deus é fiel àquilo que Ele fala, Ele não volta atrás naquilo que Ele diz, Ele não tem sombra de variação, Deus não varia, Uzá fez o que não poderia ter feito. Mas ele foi ajudar. Não precisava. Se tivesse um levita ali e ajudasse, ok. Se não, que caísse então a arca do Senhor e eles purificassem-se a si mesmo e trouxessem de volta a arca do nosso Deus. Não quero entrar nos pormenores desse episódio, porque tem um monte de perguntas aí com certeza. Mas o que eu quero dizer para você é, a presença de Deus, ela é tão importante que esses homens, essas pessoas, arriscaram a sua vida para poder trazê-la de volta do lugar onde ela nunca deveria ter saído. Quanto vale a presença de Deus e o que você faria com ela? Quanto vale a presença de Deus na sua vida? E o que você está fazendo diante da presença? Eu fico olhando para o texto, versículo 8, que fala que Davi e todos os israelitas, iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. A minha próxima pergunta para você é, diante da presença de Deus, o que ela tem causado na sua vida? Porque agora, não sei se você sabe disso, mas se não sabe eu vou te falar. Através do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo lá de Atos 2 em Pentecostes, a presença de Deus agora pode ser alguma coisa contínua em meu coração e no seu. Deus não habita mais em lugares como Ele habitava na arca. Deus não habita no templo. Deus não habita na tenda. Deus agora não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus agora habita em nós. Nós somos o tabernáculo santo de Deus. Você e eu, ouça bem, à medida que encontramos com Jesus e entregamos a nossa vida a Ele, você e eu nos tornamos santuário santo de Deus. Ok, então a presença de Deus pode então passar a habitar no meu coração. Quando eu me curvar diante de Jesus Cristo, me entregando a Ele em oferta. Por causa disso, agora então eu tenho Deus em mim. O que essa presença tem causado? Diante da presença de Deus, Davi e todos os israelitas dançavam, cantavam, tocavam instrumentos. O texto fala com todo vigor, e nenhuma palavra que está aqui é por acaso, com todo vigor. Ok, agora Deus habita em você. Deus não está num lugar, Deus não está aqui nesse auditório aos domingos de manhã, ou na sexta-feira, 7h30 no culto de oração. Ele não está na célula, na reunião da célula. Não, Deus está aqui agora. Então, diante dessa presença de Deus, o que eu faço? Qual é a minha resposta diante da presença? Como é que eu vivo diante da presença?
A minha vida é alguma coisa que está encantando os outros? Está irradiando a presença? Eu estou cantando, dançando, louvando essa alegria que vem de mim. Todos sabem que é a presença de Deus irradiando de mim, emanando de mim, jorrando de mim como fonte de água viva. Ou simplesmente a presença de Deus se tornou, sei lá, mais uma roupa que eu uso, mais um dia de trabalho, mais algo comum, algo que todo mundo está acostumado a lidar. Sendo que o mundo aqui fora precisa ouvir de Jesus Cristo, precisa notar alguma diferença em nós para que de fato eles queiram viver como nós estamos vivendo. Se diante da presença nada muda, se diante da presença eu não vivo nada de diferente que o mundo está vivendo aí, o que a presença de Deus está provocando em mim? Ou pior, será que de fato a presença de Deus habita em mim? Meu desafio hoje para você é que você chame de volta a presença. Ou que você volte à presença. Que você se humilhe, se arrependa e volte-se para Deus em arrependimento. O que a presença causa àqueles que ela reside? Ela causa alegria, ela causa paz, ela provoca arrependimento, ela provoca mudança, ela provoca tudo de bom, perfeito e agradável. Mas sabe o que mais ela provoca? Versículo 14. A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Ao mesmo tempo que a falta da presença, a ausência da presença, atrai sobre você toda sorte de males e desgraças, porque você está perdido na vida, não tem propósito, você está vivendo sem direção. Quando você vive para a presença e por causa da presença, porque você vive na presença, a promessa é que há bênção para você. Quando você está e vive diante de Deus, assim como Obed-edom, a presença de Deus em você provocará bênção sem medida para você, para sua família e para tudo que você colocar às suas mãos. Porque à medida que a presença de Deus faz parte da minha vida, tudo muda. A minha perspectiva de negócios muda. A minha perspectiva de relacionamentos muda. A minha perspectiva de criação de filhos, de vida de igreja, vida comunitária, vida de serviço, tudo isso muda. E aí Deus só vai abençoando você, vai abençoando, vai confirmando passos, vai dando para você o que você precisa, vai capacitando você, vai colocando pessoas no seu caminho, vai atraindo conexões abençoadoras. Ele vai movendo céu e terra por causa do amor e do comprometimento que Ele tem de abençoar a sua vida, porque o que Ele mais quer é que você irradie da presença dEle para o mundo inteiro. E quanto mais contente e satisfeito em Deus por causa da presença que habita em você, todas as pessoas verão que Deus é sobre você, de maneira especial, extraordinária, inexplicável tantas vezes. Atraia de novo a presença, volta para a presença. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. Talvez por tantos anos, como o povo de Israel no tempo de Saul, por tantos anos, não ligou para a presença. Talvez seja a hora de você ligar para a presença, se importar com ela. E atraído de volta para ela, se arrepender. E falar para Deus, Deus, eu preciso de você.
Habita no meu coração, por favor. Porque eu estou perdido, eu quero voltar a cantar, eu quero voltar a louvar, eu quero voltar a dançar, eu quero voltar a ser feliz. Nos dias cinzas eu quero brilhar. Senhor, me ajuda. Habita no meu coração em nome de Jesus. Ele vai abençoar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dos seus. Porque Ele é assim. Onde Deus está, a glória do Senhor é revelada. Onde a presença dEle está, as pessoas estão vendo. Que todos vejam que você vive na presença. E que você atrai a presença para você. E que você busca a presença, que você se importa com a presença de Deus e que diante da presença tudo que você faz glorifica a Deus e você brilha, você regozija, você emana de Deus. Volta para a presença. É minha oração, é o meu desejo, no nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.